Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Muito bom dia, meus amigos. Estou começando aqui num horário praticamente 15 minutos mais cedo. Me desculpe aí por não avisá-los, tá bom? Por começar hoje 15 minutos mais cedo. Mas como eu tenho um compromisso logo agora cedo pela manhã, não queria deixar de fazer o papo matinal com vocês. Então vai ficar aqui gravado pra galera que me acompanha aqui, sobretudo depois, né, com o papo matinal mesmo gravado. Acompanha aqui para vocês não ficarem aqui sem essa base de uma meditação diária ainda, né, sobretudo nesse tempo da quaresma aqui, tá bom? Então vou fazer rapidinho aqui para vocês para a gente poder ficar com esse nosso bate-papo de manhã. Infelizmente não vai poder ser com aquela interação ao vivo, né? Porque sei que grande parte de vocês ainda estão dormindo, ainda estão começando o dia de vocês, também vivendo a rotina de vocês, mas vai ficar aqui gravado para que vocês não possam perder a etapa da meditação diária de vocês, né? Bem, meus grandes amigos, né? O grande dia chega para todos. O que isso significa? De alguma forma, esse tempo da quaresma, nós somos convidados a fazer o que nós chamamos na Santa Igreja de memento mori, né? Ou seja, uma memória da morte. Eu já contei para vocês a experiência que sempre me chamou muito a atenção, sobretudo quando eu passei um tempo frequentando um mosteiro. Sempre me chamou bastante atenção essa característica que não importa o que a gente faça na vida, né? Seja trabalhando, seja se divertindo, sempre se alegrando, os monges eles sempre tinham, já no seu hábito preto e nos recreios monásticos onde eles conversavam, praticamente em cima de túmulos, um olhar diante de seus antepassados, diante da morte, quase que um olhar que os lembre, né, diariamente da seguinte forma: lembra-te da morte, lembra-te da morte, lembra que chega um fim, que tem um fim. O Ortega y Gasset, né, que é um filósofo espanhol, ele já vai dizer também que o único pensamento que importa é o pensamento dos náufragos. E eu não sei se essa experiência ela é peculiar para você quando se fala isso, mas para mim que sou um homem do mar, né, que passei minha grande parte da minha vida navegando, viajando pela marinha, isso me leva bastante a refletir, porque eu conheço bem as características de um náufrago, né? Como que funciona a vida para um náufrago. Eu acho que você pode ter um pouco dessa experiência vendo diversos filmes ou outras formas, mas dá para imaginar, né? Um náufrago ele só tem os olhos naquilo que importa. Há um tempo atrás nós fazíamos aqui a meditação e falávamos que uma característica principal do homem, vista, por exemplo, pelo mundo árabe, é que o homem é insan, ou seja, aquele que esquece, um ser esquecente, e que esquece o que? Das coisas fundamentais na vida, né? Daquilo que realmente dá substância para as coisas, né? O fim e o início das coisas. Aristóteles, quando vai falar sobre alguma coisa, ele vai apontar 4 causas possíveis, né? Ele vai falar sobre a causa material, a causa eficiente, a causa formal e uma causa final. Então, veja, por exemplo, alguém então que produz uma mesa, né, que produz uma mesa. Pense num carpinteiro que produz uma mesa. Antes dessa mesa efetivamente acontecer no mundo material, ela estava na mente do seu criador, né? E quando ela estava na mente do seu criador, o criador já naquele momento, ou seja, isso a gente chama de causa eficiente. Quem é a causa eficiente da mesa? O carpinteiro. Ele é a causa eficiente, ou seja, a mesa vai proceder dele, vai proceder da mente dele, da imaginação dele, do que ele tem como ideia. Por isso, uma das causas da mesa é o próprio carpinteiro. Mas existe uma causa que também está no carpinteiro já desde o início, que nós chamamos de causa final. Ou seja, o carpinteiro, quando ele faz uma mesa, ele tem uma intenção para aquilo, ele tem uma finalidade para aquilo ali, ele tem um objetivo ao fazer aquela mesa.
E esse objetivo ele vai se manifestar através de uma outra causa que nós chamamos a causa formal, ou seja, que é essa característica da mesa, esse verbo da mesa, que quando a gente olha para uma mesa a gente lembra, né? Apoiar, por exemplo. Não que eu lembre exatamente do verbo, mas eu lembro da ação, eu lembro do para que serve. Então, a mesa ela tem uma forma e ao mesmo tempo ela tem também uma finalidade. Ela serve para alguma coisa, ela tem um certo fim. E uma causa material, obviamente. A mesa vai ser de madeira, vai ser de ferro, vai ser do que for. Ora, meus amigos, a nossa vida, por mais que nós não tenhamos a simplicidade de uma cadeira, que a nossa vida seja mais complexa, que nós tenhamos o ser humano é mais complexo, né? Há um tempo atrás, quando eu fiz o primeiro eixo, né, do Dr. Ítalo Marcilli, o curso, né, eixo, eu participei desse curso. E foi um curso bem bacana, né? A gente foi por meeting, né? A gente fez pelo Zoom. Mas eu lembro que assim, não foi alguma coisa que eu fiz de forma dispersa. Eu me preparei para esse encontro, né? Lembro que eu aluguei até uma salinha num hotel, um quartinho num hotel, e passei o final de semana lá como se fazendo um retiro eu estivesse. E houve um exercício que a gente fez durante esse período que me foi muito edificante, né? Que era o exercício de ver o verbo das coisas. Então a gente começou com as coisas materiais, né? Por exemplo, como olhar uma mesa. E olhando para essa mesa, eu precisava identificar o verbo. O que aquela mesa comunica para mim? Ela fala para mim assim, ó, apoiar. O que uma cadeira fala para mim? A cadeira olha para mim e fala para mim assim, ó, sente-se, descanse. Então, quase que os objetos, eles me convocam a uma relação com ele. A isso a gente chamou de verbo das coisas. E isso está muito relacionado à forma e à finalidade das coisas, né? Depois que a gente saiu do campo material, das coisas materiais, né, simplesmente ali inanimadas, nós começamos a fazer esse exercício com vegetais, depois com animais, até que chegássemos a um ser humano e perguntássemos ao ser humano qual é o verbo dele. E a gente observa que quando a gente olha para o ser humano não é mais tão simples, né? Não é tão simples você olhar para uma pessoa e ver o verbo dela. Talvez uma vida terminada seja mais fácil fazer isso. Então quando você olha, por exemplo, uma vida de uma Madre Teresa de Calcutá, você consegue perceber que essa vida de Madre Teresa de Calcutá tinha um verbo, tinha uma forma de ser, tinha uma maneira de ser, tinha uma finalidade, estava caminhando para algum lugar. Bom dia, Vitória, tudo bem? Eu comecei mais cedo hoje, tá? Fica aqui conosco, que bom que você vai estar aí ao vivo. Mas eu comecei mais cedo hoje porque eu tenho um compromisso. Mas eu queria deixar gravado aí para vocês o papo matinal. Então, ou seja, as coisas têm um verbo. As coisas têm um verbo. E quando a gente vai começar a olhar para o ser humano, já não é tão fácil você identificar esse verbo assim. É fácil eu olhar para uma mesa e perceber que a mesa me convoca a apoiar uma coisa, que uma cadeira me convoca a sentar, a descansar. Ou que talvez um gilete de barbear me convoca a raspar. Mas quando eu vou fazendo esse exercício com as plantas, com os animais e até chegar ao ser humano, já não é tão simples. Não é fácil você olhar nos olhos de um ser humano e identificar o verbo dele. Identificar o verbo das coisas. Para que ele veio ao mundo. É mais fácil fazer isso quando você já tem uma vida terminada. Eu até citei aqui o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, poderia citar o exemplo de outras pessoas, boas ou mais, tá? Mas de qualquer forma você consegue identificar que há uma finalidade na vida das pessoas. Assim há na nossa vida também. Então, de alguma forma, o que o Ortega y Gasset dizia, quando o que importa é somente o pensamento dos náufragos, é disso que ele está falando. Na nossa vida nós vamos colocando uma série de entulhos que vão tapando esse verbo das coisas, que vão tapando na nossa vida essa finalidade da nossa vida. A gente vai se enchendo de preocupações, a gente vai se enchendo de outros problemas. É disso que Jesus vai falar, né, quando ele vai dizer que a semente lá do Evangelho, quando cai no nosso coração, ela pode cair à beira do caminho, né, não tem uma profundidade, mas ela pode, em duas ocasiões, cair ou entre os espinhos ou entre as pedras. E ali ela não cria raízes, ela sufoca.
É isso que nós fazemos às vezes na nossa vida, né? Nós saturamos a nossa vida de obstáculos para a graça. Aquela preocupação exagerada com o trabalho, aquela preocupação exagerada com a nossa estética. Esses momentos da nossa vida, né, onde a gente vai atribuindo uma grande importância para algumas coisas que não tem tanta importância assim. Então esse tempo da Quaresma, ele é um tempo para que a gente possa refletir sobre isso e começar a limpar um pouco a nossa mente desses excessos, disso que nós chamamos de necessidades criadas, né? Ah, porque eu tenho necessidade de passar minhas férias em tal lugar. Ah, porque o meu marido tem que agir assim comigo. Porque eu gosto de comer somente coisas assim. Observe, ah, porque eu tenho que alcançar tal patamar no trabalho. E a gente quase nunca se pergunta por quê? Por quê? Por quê? Para onde eu estou indo? Porque, como diz lá na Alice no País das Maravilhas, se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Então, uma das coisas mais importantes na nossa vida é nós aprendemos a ordenar a nossa vida em relação a um fim. E nós só vamos conseguir fazer isso. Nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos os olhos no fim da nossa vida. Se nós todos os dias tivermos um momento dele onde a gente possa olhar para o fim e dizer o seguinte: cara, para onde eu estou caminhando? Nessa vida a gente tem diversas dimensões, né? A gente tem uma dimensão do trabalho, a gente tem a dimensão da nossa família, a gente tem a dimensão dos nossos amigos, da sociedade, da diversão e tudo mais. Mas para onde eu estou caminhando? Né? No final disso tudo, para onde tudo isso vai? É necessário que a gente se lembre que nós somos pó e para o pó iremos voltar. É isso que na celebração da quarta-feira de cinzas, a gente inaugura a celebração da quarta-feira de cinzas com o sacerdote fazendo uma cruz com as cinzas, né, na nossa testa, dizendo exatamente essas palavras, né? Lembra-te que és pó, e ao pó irás voltar. Então, se ao pó iremos voltar, por que não trazer essa consciência para esse período, né, da nossa vida? Lembrarmos que o grande dia chegará para todos nós, que um dia também nós morreremos. E longe de fugir desse pensamento como se esse pensamento pudesse nos deprimir, nós olharmos para esse dia como a possibilidade do dia do grande encontro, né? Do grande encontro que todos nós esperamos. Nós rumamos nessa vida, essa é a finalidade da vida humana, né? Nós rumamos essa vida para nos prepararmos no tempo para chegarmos um dia à eternidade, para sermos um só com Deus. É para isso que nós nos preparamos nessa vida. É para isso que nós nos preparamos nesse tempo. Entende? Essa é uma das finalidades da nossa vida, né? Vivermos uma comunhão com o nosso Criador. Sair dessa temporalidade e um dia entrar na eternidade, ser um só com Deus. E o básico para isso, né, é a gente começar a ordenar os nossos sentidos. Ou seja, a minha visão, a minha audição, o meu tato. Ou seja, ordenar a carne. No Evangelho de hoje, Jesus vai apresentar, vai começar o Evangelho fazendo uma grande crítica à nossa geração, né? A humanidade, né? Dizendo o seguinte: essa geração ela é má e perversa, sobretudo a geração do tempo em que Jesus veio, né? Por quê? Porque é uma geração que não reconheceu a visita de Deus, não reconheceu a visita do Senhor. E ele vai fazer as menções, né? Ele vai dizer que a rainha do sul andou quilômetros, andou de um lado ao outro do mundo conhecido da época, obviamente, para ir ouvir a sabedoria de Salomão, mas está aqui agora quem é maior do que Salomão, né? Quando Jesus dizia isso. Depois ele vai dizer, né, que Jonas foi até os ninivitas e o rei dos ninivitas teve a humildade de olhar para a finalidade da vida, ver que não estava de acordo e disse assim, né: a partir de agora então todos nós faremos o nosso jejum, nos vestiremos de saco, homens e animais. E qual é a diferença entre os homens e os animais? Os homens e os animais fariam seus jejuns, seus distanciamentos, ou seja, feriria sua carne, e os homens ainda teriam um plus, que inseririam nisso as preces e as orações. Então veja, o que nos é pedido nesse início da Quaresma, através do jejum, é algo que até os animais sabem fazer e podem fazer. Reordenar a nossa carne, ou seja, cuidar para que a gente não sature
a nossa vida com prazeres supérfluos. Não porque o prazer seja ruim, mas ordenar o prazer como ele foi feito na criação. O prazer na criação, ele é uma recompensa, ele é a felicidade do personagem por um ato maior que tem que ser realizado no mundo. Então é óbvio que a gente sente prazer, por exemplo, numa relação sexual, mas esse prazer precisa ser sentido dentro da realidade do matrimônio. Por quê? Porque é a realidade do matrimônio que é sublime, que é durável, que é um amor querido por Deus. O prazer é a consequência disso. É óbvio que, por exemplo, eu sinto um prazer ao terminar uma tarefa que eu bem realizo. Mas o que foi querido por Deus na minha vida é o trabalho executado, é aquela tarefa bem executada. E o prazer que eu vou experimentar é uma consequência. É óbvio que eu sinto prazer quando eu como uma comida gostosa. Mas o que Deus quer com tudo isso, nessa pulsão, é que eu me alimente, que eu possa me sustentar. Senão eu não teria interesse em me alimentar. Mas para isso, o prazer ele não é um fim, ele é um meio, ele é uma consequência disso daí. Né? Então que na nossa vida, durante esse período da quaresma, nós nos penitenciemos nesse sentido. Né? Olhemos para o fim e lembremos que a morte chegará para nós também um dia. E assim a gente possa ordenar mais o coração e deixar o nosso coração mais aberto para poder receber essa graça, né? Receber essa presença, essa visita do Senhor que nesse ano virá até nós na Páscoa. Tá bom, meus amigos? É isso que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço, um papo matinal curtinho, mas compartilha com os amigos, compartilha com aqueles que costumam estar aqui conosco, tá? Para poder começar o dia com essa meditação. Eu, apesar de tudo, estou terminando aqui às 7h18, tá? Mas não queria deixar vocês sem o papo matinal de hoje, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.